Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho, novamente reunidos para mais um encontro virtual. Rogamos ao Senhor da vida, nos ampare e proteja. Mais um encontro de reflexões sobre a doutrina espírita. E os espíritos amoráveis nos informam: o sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Expande-se o amor em formulações de múltiplas faces, conforme os vínculos estabelecidos pelos impositivos do processo de crescimento interior. Nós vamos encontrá-lo como manifestação filial, paternal, maternal, fraternal, em expressões de união conjugal, de parceiros, de amigos, de companheiros de lutas, rumando todos para a união feliz. Somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito e de dever, que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. Então nós estamos encaminhando os nossos passos para o êxito no consórcio matrimonial, que vai decorrer da afinidade e compreensão de ambos. Mas é preciso que os conteúdos psicológicos de cada um se encontrem em harmonia, sem que haja predominância de qualquer um deles, o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional, dando lugar a comportamentos agressivos ou de desvios de conduta. Os dois seres unem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional, resultando a saúde moral que deve vigorar em todas as uniões. A união deve ser enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual se derivam as necessidades da harmonia, do entendimento, que fundem os seres uns nos outros. Enquanto vigorar o amor, as uniões permanecerão. E nós nos lembramos de uma frase de Jesus: uma só carne. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 695, ele recebe a seguinte resposta dos imortais: a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Duas criaturas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Mas apesar de todas as instruções sobre o amor, nós encontramos conflitos conjugais. E é preciso que nós tenhamos consciência de uma informação: os conflitos sempre existiram, porque demonstram a pouca evolução espiritual do ser em trabalho de renovação. E quando nós procuramos a união conjugal, sempre levamos conosco muitas fantasias em nossa mente, acreditando que o casamento é felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. Quase sempre chegamos a esse momento com muitos conflitos psicológicos e acabamos transferindo para o parceiro as nossas insatisfações, esperando que ele possa suprir, por exemplo, o nosso vazio existencial, a nossa solidão ou a necessidade que nós temos de um amparo contínuo. À medida que o relacionamento se torna mais profundo e significativo, ocorre um desgaste das fantasias e dos sonhos
pela realidade e os problemas começam a aparecer. Porque muitas vezes trazemos conflitos do antigo lar, da união dos nossos pais, das brigas e discussões que presenciamos, e acabamos por reproduzir agora esses conflitos de maneira perturbadora. Outra questão fundamental para os conflitos e também abusos na união conjugal chama-se egoísmo. Nós não compreendemos por imaturos espiritualmente que é uma parceria. E como toda parceria, cada um tem os seus direitos e também os seus deveres. Especialmente deveres que se transformam em direitos ao longo do tempo. Embora a doutrina espírita nos esclareça que na grande maioria dos casos os nossos relacionamentos são compromissos assumidos por nós na espiritualidade, nós encontramos um grande percentual de lares envoltos em brigas e discussões e dissoluções, porque lamentavelmente reincidem nos mesmos erros do passado e não encontram força moral para levar tais compromissos a bom termo, motivados pelo ciúme e pelo orgulho. O ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando falta a autoestima, a pessoa não acredita que alguém seja capaz de amá-la. Quando alguém a ama, ela duvida, porque acha que não merece. Então passa a ter uma dependência afetiva e se deixa levar a ciladas amorosas. Em vez de uma relação saudável, pela carência, ela entra em uma relação de abusos, deixa acontecer e permanece nela. A pessoa então passa a viver isolada, desanimada, perde a sua identidade, porque sofre agressões de toda ordem, cada vez mais triste, pressente que não é mais dona de sua vida, gerando com isso repercussões significativas à saúde física, social, cognitiva, moral, emocional e afetiva, variando de intensidade de expressão. E a médio e longo prazo surgem as doenças. Encontramos a depressão, o estresse pós-trauma, os transtornos de ansiedade, as dificuldades de sono, também os transtornos alimentares. Começa a agravar-se o quadro pelas tentativas de suicídio. Inicia-se na nefasta tentativa de consumo de álcool e drogas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, com relação ao item abusos, ela vai tratar como questão de saúde pública. Um termo que nós encontramos muito forte, muito desagradável e muito triste: feminicídio. Pois 70% desses casos acontecem pelo término da relação abusiva. Embora seja tema difícil, que nós estamos passando rapidamente, porque nós precisamos apresentar, é social, torna-se necessário que essa sociedade tenha e faça um maior aprofundamento nessa discussão, porque são relacionamentos doentios e é necessário, é indispensável uma ressignificação de como eles são vistos. Então surge a importância de ajuda especializada, os conselheiros de casais, os psicólogos, psiquiatras,
o apoio de religiões professadas. Dependendo da nossa crença, nós podemos usar bons livros da nossa fé, mas todos, principalmente, devemos fazer uso da oração, da prece, para encontrar a compreensão, a tolerância, buscando o melhor entendimento dos objetivos da vida e tomar a melhor resolução a seguir. Então, para lograr o êxito no convívio conjugal, a doutrina espírita nos recomenda o autoconhecimento. Encontramos no Livro dos Espíritos, questão 919 de Agostinho, o Espírito Agostinho, que nós temos necessidade de conhecer-nos. Então, na união conjugal, ambos os parceiros contribuem com a sua melhor parte, para que cada um avance na direção do outro sem esperar que o outro ceda sempre. Quando existe respeito mútuo e cumplicidade verdadeira, estabelece-se uma parceria afetiva profunda e o sucesso é inevitável. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 775, perguntou aos imortais quais seriam para a sociedade os efeitos da dissolução da família. E eles responderam: um aumento exponencial do egoísmo. Porque na família nós trabalhamos o caráter e aprendemos a dividir os nossos valores, numa situação justa, onde os direitos de todos são preservados, ao lado dos deveres que nós assumiremos uns para com os outros, mantendo a dignidade do lar. Inicia pelo casal. Então, a dignidade do lar, eles vão nos dizer, o lar é a sublime escola de dignificação humana, onde nós estamos aprimorando os sentimentos, orientando conhecimentos intelectuais, junto com os conhecimentos de natureza moral, desarmando com isso os sentimentos inferiores, individualistas e competitivos. Então é nesse aspecto que os amigos espirituais nos informam, nesses tempos de pandemia, atordoantes e paradoxais, todos os benfeitores espirituais aproveitam para chamar à meditação urgente, pelo isolamento social, cada elemento do clã terrestre, onde terão eles oportunidade para pensar maduramente sobre o conjunto familiar, despertando a consciência para ater-se aos deveres estabelecidos antes do berço, buscando a superação de si mesmos, dos seus próprios limites, para que as situações não se tornem demasiado difíceis. Nós aqui estamos vendo então aquele entendimento do conhecimento, do autoconhecimento. Buscar a superação de si mesmo, buscar a superação dos seus limites, fugir das suas imperfeições morais, conhecer-se para vencer-se. Então são nos grupos familiares que acontecem os acertos para o crescimento de todos e que não deve demorar mais. É preciso rever então pontos de vivência, pontos de convivência entre todos do grupo, iniciando pelo casal, para conquistar as vitórias diante dos desafios da presente reencarnação. A doutrina espírita nos apresenta com muita clareza tudo o que for contra Deus ou o próximo, tudo o que divide ou desarmoniza o lar, tudo o que prega o ódio, a discriminação de toda ordem, a intolerância, não estão na lei do amor. E desaparecerão um dia
pelo progresso moral de todos nós. Então nós não podemos pretender felicidades maiores se não aprendemos a amar a Deus na pessoa do nosso próximo, no caso, o nosso cônjuge. É nesse aspecto que nós precisamos entender o que os amigos espirituais nos informam. É indispensável trazer Jesus para a intimidade do lar. Nós encontramos o Evangelho no lar para que nós estejamos unidos espiritualmente e com isso teremos atitudes positivas de solidariedade, de respeito, de comunhão e de alta consideração. O Evangelho no lar, nós convidamos o Mestre para estar na nossa casa. Costumamos fazer uma vez por semana, mas nesses tempos difíceis nós poderemos fazer todos os dias, nos mantendo num diapasão elevado de pensamento positivo, que é o maior antídoto contra o vírus. Então, no momento em que a ternura dos espíritos toma conta, o amor se expressa e a casa passa a chamar-se lar, pelo amor que reina, pela compreensão, por todos os detalhes que nós vamos encontrando quando estamos reunidos em nome do amor. É nesse aspecto que a doutrina espírita contribui de maneira inigualável para que os alicerces do Instituto do Matrimônio, a união estável, se consolidem na terra e se prolonguem nos planos espirituais de onde se origina, ensinando pelo esclarecimento nobre esses espíritos a triunfarem da prova redentora, hoje ou amanhã, rumo à harmonia e felicidade plena. Que fique para a nossa compreensão, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade, fiquemos em paz. Boa noite.